Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira Podcast. Hoje vamos embarcar em uma verdadeira viagem nostálgica para quem cresceu acompanhando o anime Yu Yu Hakusho. E claro, não poderíamos deixar de lado suas trilhas sonoras icônicas que tocam o coração dos fãs ao redor do mundo. Temos convidados mais que especiais. A cantora e compositora original da trilha sonora de Yu Yu Hakusho, Matsuko Mawatari, ai, junto, ao, junto ao produtor e super músico Hanzé e ao cantor e letrista oficial das versões brasileiras de Yu Yu Hakusho e Soul Brain, Luiz Carneiro. É um, é um enorme prazer tê-los todos aqui com a gente. E para enriquecer ainda mais nossa conversa, contamos também com a participação da tradutora Mônica. Fiquem com a gente porque esse episódio vai ser incrível. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá. Olá, tudo bem? Tudo bom, Daniel? Tudo Oi, bem, Daniel, Luiz? prazer. Obrigado, Daniel, pelo convite. Muito legal poder estar junto com a Matsuko de novo. Eu que agradeço. 今日はよろしくお願いしますって言いました。よろしくお願いします。Ela conta também com todos nós aqui pra gente bater um papo legal hoje. Matsuko, sua música Hohoemi no Bakudan se tornou um dos temas de abertura mais icônicos dos animes. Você imaginava que essa canção se tornaria tão querida no mundo todo, especialmente no Brasil? いや、全く想像だに言えないというか、まさか自分の曲が海外ブラジルの方に聴いていただいているとは全く思いませんでした。だから、もう35年前ぐらいになりますけれど、歌ってたのは。で、歌ってたの35年だけど、その間にまだみんないろんな人が聴いてもらってっていうとこで、なんかアニメフレンズに、誘っていただいた時は本当にびっくりしました。Ela disse que ela nunca imaginou que a música que ela fez há tanto tempo poderia, assim, ficar no coração das pessoas por tanto tempo. Já faz mais de uns 35 anos, né, que foi feita, né, essa música. Então, é uma coisa impressionante para ela, inclusive também ter sido chamada para Anime Friends, né, para poder compartilhar essa música com todos os fãs. Foi uma sensação incrível que ela nunca imaginou quando ela estava preparando a música, né? Matsuko, muito obrigado por ter compartilhado essa informação maravilhosa com a gente. していただいてありがとうございます。いや、こちらこそ本当に末永くよろしくお願いいたします。Ela que agradeço, eu vou falar, né, como ela falaria. Eu que agradeço por ter interesse, né, pela minha história. Hans, você foi responsável pelos arranjos das versões brasileiras dessas músicas. Como foi o processo de adaptação das músicas de Yu Yu Hakusho para o público brasileiro? Poderia nos falar? Nos contar? Claro. Olha, nós regravamos, né, o instrumental, né, aprendemos, conhecemos o original e aí fizemos uma versão com um pouco da nossa personalidade, né, somado a toda aquela coisa linda que a gente tinha recebido, né, e essa parte instrumental até eu considero uma das etapas mais simples, assim, no processo das versões brasileiras, né? Eu acho que o grande mérito está na voz e nas letras escritas pelo Luigi. Muito obrigado por ter contado. E também, Luigi, sua voz ficou marcada na infância de muitos fãs brasileiros. Como foi a experiência de gravar essas músicas e dar um novo tom a um anime tão querido? Olha, Daniel, foi e é até hoje, eu diria que é mais importante na minha carreira de tudo que eu já fiz na minha carreira musical. Na época a gente não fazia ideia, né, que iria, assim como a Mawatari-san falou, a gente não fazia ideia que 40, 30 anos depois a gente já está falando sobre
sobre isso e, com certeza, é o ponto alto da minha carreira musical, porque o carinho que a gente recebe do público, o carinho que a gente recebe dos fãs do Yu Yu Hakusho é único, é uma sensação incrível de reconhecimento do trabalho que a gente faz e a gente se sente muito grato por ter tido a sorte, né, de participar, né? Quando eu conheci a Mawatari-san pela primeira vez, eu fiquei esperando no café da manhã para encontrar com ela, fiquei esperando uma brecha até a hora que ela terminou, aí a Mônica estava lá do lado dela, e a Mônica me apresentou, e eu estava nervoso, tenso, que nem você está agora. Eu estava conhecendo uma pessoa que é responsável por tudo que a gente atingiu até hoje, né? Começou com ela, né? Então, é muito gratificante o carinho que a gente recebe dos fãs. Eles sempre falam que a gente foi muito importante em algum momento na vida deles, e continua sendo em alguns casos. E é só agradecer, eu tenho muita gratidão por esse projeto todo. Luigi, me desculpe a pergunta, mas teve algum momento de Yu Yu Hakusho que mais marcou você e o Hans? Olha, você diz dos eventos, dos shows? De tudo. Olha, com certeza eu diria que foi o show que a gente fez no Rio de Janeiro, no Anime Friends. E São Paulo também, claro, né? Foram eventos maravilhosos, mas com certeza os eventos com a Mawatari-san, ah, nós tivemos um momento em que houve uma reação coletiva de quem estava na plateia, de quem estava no palco, de quem estava atrás do palco, que todo mundo começou a chorar de emoção. E o pessoal do Anime Friends, o Juliano Anitelli, o Diego, todo mundo, o pessoal da produção, todo mundo chorando, porque foi um momento impressionante. E eu me lembro que tinha um momento em que eu tinha que sair do palco, e era quando a Mawatari-san ia tocar as músicas dela, né? Ela tinha um segmento, então eu e o Vinte saía do palco. E, e eu lembro que eu fui trocar de camisa, porque eu fui botar uma camisa do Flamengo, que é o time que eu torço, e eu pensei, tem 3 músicas, né? E eu estava tão emocionado com tudo que alguém chegou para mim e falou: você tem que voltar. Eu falei: não, eu acabei de sair do palco. Não, você tem que voltar. Já está acontecendo. O tempo passou tão rápido que isso tudo foi por conta daquela carga emocional que a gente tinha de estar unindo, né, a Mawatari-san com a gente. A Arlene estava no palco também com a Mawatari-san. E aquele momento foi único e, para mim, foi o momento mais emocionante da minha carreira inteira, com certeza. Caramba, Luigi. Olha, muito obrigado por ter compartilhado. E que história que você contou para nós, meu amigo. Obrigado por me permitir compartilhar. なるほどですね。ハンスの、そのアレンジの件なんですけれど、私当時自分で打ち込みをやってアレンジをしたんだけれど、でも、ハンスのアレンジっていうのは、とてもキャッチーでポップで、そして音のバランスがすごく良くて、私の打ち込みはすごく音がいっぱい入ってるんだけど、ハンスはすごくなんていうか、もう、いいところ取りというか、本当に美味しいところ、例えば、タタタタタタタタタタとかいるじゃないですか。あれは本編で私はなかったんだけど、まさしくこのイメージで、もう、
なんて言うんだろう、私の想像を超えた、もう素晴らしいアレンジがいっぱいで、ホームワークが終わらないとかもなんですけれど、なんかそんなキャッチーなフレーズいっぱい作ってもらって、で、そして私の大好きなルイージの声があってっていうところで、まあ私にもいらないんじゃないと思うようなぐらいのすごい完成度で、私はとっても気に入ってます。うん、今でも覚えてるのはアニメフレンズで、さよならバイバイのタタタタタタタタタタが来ると泣いてしまう。なんか泣いてしまう。なんでだろう。嬉しくて泣くんじゃなくて、メロディーラインというか、それになんかこう、いろんなものが走馬灯のようにして思い出されて、すごく私はハウスのアレンジもすごく大好きです。うん。で、ルイージも、本当にルイージは本当、私が、もしも生まれ変わるんだったら、ルイージの声になりたいなっていうような感じで、私が作る曲っていうのは自分の声合わないなって思ってるんですよ。でも、その誘白書で、ルイージが歌うために、この曲たちはあるんじゃないかって思うくらい、本当もう、私は嬉しいというか、うん、ルイージの声になんかこう、私の曲、歌っていただいて本当にありがたいなって思っているので、これからもね、なんかこう、一緒にやれたらなとは思ってますね。うん。Bom, ela falou primeiramente, Hans, que isso, o seu arranjo faz toda a diferença, Ah, e que o arranjo que você fez, ela falou que ela gosta muito e que é diferente do que ela fez, né? Porque quando ela fez a música, ela falou que ela botou muito barulho, ela bota muita coisa na música. Mas a versão que você fez deixa mais pop, deixa com mais equilíbrio, a música tem mais equilíbrio, e tem alguns aspectos da música que ela fala que ultrapassou a imaginação dela, é como se você pegasse o que ela fez e você conseguisse deixar do jeito que ela pensou, como queria que ficasse, mas como ela não tinha feito, né? Nossa, que sensacional. Você chegou e ela falou que ela lembra muito da melodia da Sayonara Bye Bye, né? Que às vezes ela lembra, ela fica com vontade de chorar, até que não é assim. Ela fala que não é porque é triste, mas é porque é emocionante, né? Principalmente aquela melodia, né? Que você colocou tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, no meio, né? E na Homework ga Owaranai também, né? Tem bastante coisa que você fez que ela gosta muito. E claro, a voz do Luigi faz toda a diferença na música, assim. E que ela gostaria, se ela pudesse renascer, ela gostaria de ter a voz do Luigi para cantar. Uau! E Agora eu vou chorar também. e que você tem assim a voz que ela gostaria para as músicas dela. Ela pensa que as músicas que ela faz não são para a voz dela, não combinam com a voz dela. Mas ela acha que combinam muito com a sua voz e que ela conta que vocês possam, né, fazer juntos trabalhos aqui para frente, Muitos trabalhos. para que possa deixar assim, né, para mais pessoas gostarem das músicas novas, né? Como é que fala? É Moto Moto Hayai? O quê? Hayai o quê? O que é Moto Moto? Moto é mais. Mais. Moto Quero fazer Moto mais e mais tsukuritai. músicas com ela. Moto tsukuritai 音楽一緒に作りましょうって。ぜひお願いします。Com certeza, com certeza. Eu só queria abraçar todo mundo agora. Né? Poxa みんな、 vida, ハ viu? グしたいってハウスがいた。ハグしよう、みんな。うん、でも本当に私はもうとっても幸せなのは、本当にもうみんな忘れてやろう35年と思いきや、やっぱあの頃の歌がまだ未だに歌い続けられているっていうことは、本当に私もお休みしてたね、多分、リュー20プロジェクトがなんて継承していてくれたっていうか、歌い続けてきてくれたから、私もまた復活ができるっていうことに、すっごく感謝をしているっていう
ことです。やっぱり35年も経つと、一緒に、悠々白書の曲をやろうよまたって言ってくれる人がいない中で、ブラジルの方が一緒にやろうよ、一緒に歌おうよって言ってくださるのすごく嬉しいですね。もう日本ではいっぱいいろんなアニメが本当にあるんだけれど、その中で、昨日もテレビで悠々白書が出てたんですけれど、まだみんなの脳裏に焼き付いてるというか、悠々白書世代の時、悠々白書はちっちゃい時に聞いた時、その世代の子たちが社会に出て、どんどんいっぱい歌って子供たちにも教えてるっていうの、この現状がね、すごくアニソンとして本当、歌ってよかったなと思いますね。Ela disse que, graças a vocês, né, que fizeram o projeto do Yuyu 20 e tudo mais, as músicas elas continuam, né, sendo tocadas, sendo cantadas, e é uma coisa que ela jamais imaginava, que 35 anos depois, né, tanto tempo, já deveriam ter esquecido, né, as pessoas já deveriam ter esquecido, porque são muitos animes que saem, muitas músicas que saem, né, então, é realmente uma coisa impressionante. Ela disse que chegou a estar passando, né, na TV também, Yu Yu Hakusho na TV japonesa, né, estavam represando. Então, ela acha que as pessoas ainda lembram da obra, né, com bastante frequência, e que as pessoas que cresceram, que eram pequenas, né, quando Yu Yu Hakusho passou na televisão, e curtiam as músicas de Yu Yu Hakusho, elas apresentam para a nova geração de fãs de anime. Então, são músicas que continuam sendo cantadas e ela é muito grata por isso. Aqui como no um Brasil clássico. acontece a mesma coisa, né? É como um clássico dos Beatles, por exemplo. Nunca vai desaparecer, né? Porque são músicas que têm um apelo melódico que fica na cabeça das pessoas, né? Então, assim, Sayonara Bye Bye, que é uma das minhas músicas favoritas, hoje em dia é a minha música favorita, né? Antes era a Carta, mas quanto mais a gente foi cantando, e talvez o final do Anime Friends, quando eu e a Matsuko cantávamos juntos, né? O final, é uma melodia eterna, é uma melodia linda que fica na memória das pessoas e nunca vai desaparecer. 嬉しいですね、なんかね。なんかさよならバイバイもですけれど、なんかルイージが、ホームワークが終わらないが、俺好きなんだよねって、どっかでバスの中かなんかで、おっしゃったんですよね。で、それでも、ルイージのその曲の好みというか、好きだなって思う曲、あとハンスのアレンジっていうのが、なんか私も共有できてるというか、共感できてるというか、多分、で、ルイージの好きないろんな著名人、ビッグアーティストたちの音楽、例えばデュラン・デュランだったりとか、でも私も80年代で同じくらいの年で、すっごく好きで聴いてたんですよね。っていうのがあって、なんか私とルイージとハンスは同じ、なんかなんていうのかな、価値観で音楽を聴いているというか、同じなんだな、多分好きな音楽の傾向はと思います。Ela disse que acha que, assim como ela falou do Luiz, que gosta de Duran Duran e artistas desse tipo, e o Hans com o estilo de arranjo que o Hans costuma fazer, ela acha que vocês têm gostos musicais muito alinhados com o dela. Sim, legal. Que são gostos que se combinam, né? Então, provavelmente, por isso foi uma boa junção no final das contas. É verdade, é verdade. Olha, Hans, Luigi, a minha história com o Yu Yu Hakusho é meio diferente, que teve muita gente que conheceu por causa da dublagem. Já eu fui por causa da abertura. Ó, Foi. Que legal. quando eu tinha 6 anos, eu tava assistindo um canal no YouTube. Eu não lembro direito, só que tá mostrando as aberturas. Aí passou Yu Yu Hakusho. Eu não conhecia, bem dizer, quase nada de anime. Fui pesquisar pra saber
Aí foi isso que se transformou numa paixão que hoje em dia, graças a Deus, eu tô fazendo essa live com você, Hans, Mônica e Amatsuko, que é uma honra. Muito obrigado por tudo. Que legal, que legal. ありがとう。日本語のすごく大事な言葉っていうか、日常で使うありがとうございますとか、あとは日本語では擬態語ってね、めちゃめちゃとか、だからそういう、丸をつけてちょっぴり大人さとか、すごくこっちの日本語にすると、かなり、日常的に、あなた、なんていうのかな、日本語で有名な歌手がほとんど羅列してるんですよね。並んでるっていうところがあって。で、日本ではやっぱ歌詞がすごくいいですねって言われてて、それでも私も歌ってて、ちっちゃい頃は分からなかったことが大きくなって、初めて、こういう詩だったんだっていうのが分かったんですね。でも、それを飛び越えて、今度私の曲を UU20 が歌ってくれて、そして全国のね、世界中の皆様が聴いていただいて、そして覚えていってくれるのすごく嬉しいことですよね。Ela comentou que a música de abertura, ela tem uma letra que ela é bastante admirada no Japão, a letra, e que tem muitas palavras que são palavras que os japoneses usam com frequência, né? Começando, né, por arigatou gozaimasu, que se usa bastante, né? E também tem expressões assim, por exemplo, mecha mecha, que é tipo muito, que não é a palavra pura, mas que são expressões do cotidiano, e também a parte que fala como você vai virar uma pessoa, você vira uma pessoa adulta, né? Como você vai crescendo na letra da música, que fala chopiri otonasa, que você vira um adulto. Então, isso é uma coisa que é uma letra que quando a gente é mais novo, a gente sente ela de um jeito, e aí conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo outras etapas Outros dessa significados, letra, né? isso, outros significados da letra, e é incrível pensar que agora é uma música que é conhecida no mundo todo, e também que todo mundo aqui no Brasil gosta tanto, né? Matsuko, além da abertura, você também interpretou os temas de encerramento Sayonara Bye Bye e Homework ga Owaranai e Daydream Generation. Qual dessas músicas tem um significado mais especial para você? そうですね。当時は、さよならバイバイがすごく日本でも流行って、ただ、裏話なんですけれど、シングルカットにしなかったんですよね、さよならバイバイをですね。それを今、その当時のマネージャーはすごく悔やんでるみたいで、あの時にシングルにしとけば、真渡りをもっと前に出すことができたのになって今言ってるんですよね。それも25、30年ぐらい前の話なんですけれど。なので、それがさよならバイバイだけシングルになってじゃないね。がシングルになってないっていうことでも、こうやってみんなに知ってもらえてるっていうことは嬉しいことですね。アルバムの中の1曲だけだったんですよね。なので、私はもう、さよならバイバイも好きだし、ホームワークが終わらないが、本当好きですね。あとは、微笑みの爆弾と、なんだっけ、デイドリームジェネレーションは、オファーが来て作ったものなんで、さよならバイバイとホームワークは、もうあった曲を選んでいただいたというところなので、私の思いと、悠々白書の思いとしたら、微笑みの爆弾と、デイドリームジェネレーションを、プラス、悠々白書というような感じで、50、50オファーと、私の制作と50、50で作った曲ですね。だから、そうですね。ホームワークが終わらないとさよならバイバイは、こっち、私の
100の曲。そして、デイドリームゼネレーションと微笑んで爆弾は50、50のオファーしていただいたクライアントさんの意向と私の意向をミックスして作った曲っていう風に、なってます。Ela falou, primeiramente, que a Sayonara Bye Bye é uma música especial, porque é uma música que ela ficou bastante popular, mas surpreendentemente só ela, das músicas que a Mawatari-san fez para Yu Yu Hakusho, é só ela que não virou single, né? Não tem single da Sayonara Bye Bye, tem single de todas as músicas, menos da Sayonara Bye Bye, e ela tá no CD, né? Tem ela no CD, mas sozinha ela no disquinho, aquele disquinho, né, de single japonês não saiu na época, e ela disse que o manager dela ficou bastante arrependido de não ter se esforçado para colocar a Sayonara Bye Bye como um single, porque diz, poxa, se a gente tivesse conseguido lançar como single, você ficaria mais famosa ainda, ele acha, né? Ele diz, né? Então ele fica se remoendo por não terem lançado como single. Então essa música, ela tem um quê especial para ela, principalmente porque também mesmo que não tenha virado single, é uma música que tocou o coração de tantas pessoas, então isso aqui realmente é importante. E ela mencionou que metade das músicas que ela fez, né, que ela tem 4, né, para Yu Yu Hakusho, foi de pedido, foi tipo encomenda, né, que foi a Hohoemi no Bakuda e a Daydream Generation, que aí eles fizeram o pedido para ela fazer, né, essas músicas, e aí ela colocou a Homework ga Oranai e a Sayonara Bye Bye, que eram músicas que ela compôs por ela mesma. Já tinha pronto, né? É isso. Então, isso aí são coisas que que ela pensou assim que poderia acrescentar aí na história das músicas, mas a Sayonara Bye Bye é que é a música que ela considera assim um pouco mais especial por ter sido a única que não teve single. Ken, muito obrigado por ter compartilhado essa história incrível, Matsuko. E olha, é uma pena que não a Sayonara Bye Bye, que é uma música maravilhosa, não ter virado single. ホームワークは終わらないは、アルバムに入ってるんですけれどね。ホームワークは終わらない。もうこれはまあシングルにはなってないんですけどね。そうなんですか。うん。なるほど。でも、レコード会社が、悠々白書のそのエンディングのさよならバイバイをシングルカットしたいって言ってたんですよ、レコード会社が。でも、それをマネージャーが、いや、まあたりは悠々白書だけじゃないとかで、それ違う曲をシングルにしたんですよ。そういう曲で。Eu achei que ela era única, mas a Homework ga Oranai também não virou single. O que ela quis destacar é que essa aqui teve o arrependimento do manager dela, porque a pessoa é responsável, o chefe, né, lá da empresa que lançava os singles, queria que lançasse a Sayonara Bye Bye como single, mas o manager da Mawatari-san ficou um pouco assim, poxa, mas ela não é só Yu Yu Hakusho, vamos lançar outra coisa dela. Né? Então eles lançaram outra música como single no lugar da Sayonara Bye Bye. Né? Então não saiu, mas aí tem esse destaque, né? Mas ela falou que a Homework ga Oranai também não saiu como single. Eu queria falar uma coisinha que eu acho engraçado. Talvez engraçado não seja a melhor palavra. Curioso. Que para nós a gente tem uma nítida sensação de que cada encerramento e abertura são um single. Não tem como a gente não ter essa sensação, porque como os encerramentos nos eram apresentados a cada X episódios, a cada temporada, vamos dizer assim, não sei como definir exatamente, né, os episódios, né? Como a cada X episódios vinha, né, um tema novo, a gente não tem a sensação de que cada uma delas não seja um single, né? Apesar de que aqui no Brasil não tenha sido lançado na época, nem a trilha japonesa e nem
em português, né? Mas a sensação que a gente tem é nitidamente de que, e assim, ouvindo elas juntas, que é uma coletânea de best-of, assim, porque é tudo tão encaixadinho e tão bacana, né? A gente tem a nítida impressão de que são todos singles, né? 大ありがとうヒットで。ございます。日本のファンにもまだ応援してもらってる人はいるっていうのは、なんかこう、悠々者白書の物語が、この私の、物語、マツコの物語に沿ってなんかこう、進んでいたんですよね、悠々白書の、物語が。なので、私の生き様が悠々白書だとすると、なんて言うんだろうな、私の有役者だとすると、なんて言うんだろうな、一緒に育ってきたアニメ有役者と一緒に私の歌手生命も、一緒に育ってきて、で、私は病気になって歌えない時にも、それを私は、リュウユー20にバトンタッチをして、で、それでみんなで歌ってもらった。私のブランクっていうのを埋めてもらったわけですけど、これからは一緒にね、なって、私も、悠々白書とかいろんな曲をね、共有できたらなと思いますね。Ela disse que ela sente como se a carreira dela como cantora tivesse assim completamente conectada com a história de Yu Yu Hakusho e com o segmento, né? Conforme você falou, né, Hans, que a história vai avançando, vai vindo uma música nova, e que isso ajudou muito ela a se manter, né, como uma pessoa no meio da música, mesmo depois, assim, que ela ficou doente, né, que ela parou, né, de cantar as músicas de Yu Yu Hakusho, e aí ela passa, assim, como se tivesse naquela corrida que você passa o bastão para a pessoa, ela passa o bastão para o Yu Yu 20, e graças ao Yu Yu 20 essas músicas continuam, e ela gostaria que mais músicas fossem feitas e criadas daqui para frente, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem um projeto que a gente, né, mencionou para Mavatari Sanda, a gente fazer algumas versões no estilo mais jazz, mais bossa nova, e porque o meu sonho é poder cantar uma música, né, cantar as músicas com ela, né, e ter esse registro para as pessoas poderem guardar para a posteridade, né, uma coisa que para mim seria um sonho, né, um sonho, e para o Hans também, com certeza. Com certeza. まあなんかぜひぜひ一緒にやりましょう。で、なんかもう真渡さんと話したかと思いますが、有白書の、ちょっと違うアレンジでもっとジャズっぽいのものを作って一緒にぜひ歌いたい。真渡さんと一緒に。で、そういうぜひです。その音楽を作って、それはできれば本当に真渡さんと一緒に歌うのがなんか夢ですね。音楽を作って一緒に歌うの。いや、こちらこそですよ。ありがとうございます。本当に、ルイジと一緒に歌えるように、もう私もね、ちょっと病気を乗り越えてトレーニングをしてる最中だけど、もうなんていうのかな、ルイジの声に、なんていうんだろう、邪魔をしないようにね、しっかり歌の、もう続けていって、今年ね、私も57になったので、年もやっぱり歌える限界っていうのもなんかだんだん感じてるような気はするから、あんまりでも悲観的にならないで、一緒に楽しんで音楽をするというところにね、自分を持っていって、もっともっと、歌を頑張りたいなと思いますね。ルイジちょっと待っててね。ちゃんと頑張ってるから。Ela disse que com certeza ela adoraria fazer, né, com vocês. Inclusive, ela falou que ela está se esforçando, né, para superar a doença, está praticando, né, para que ela falou que ela não quer atrapalhar você, Luigi. Não, então, como ela não quer atrapalhar, então ela está praticando bastante. Como ela já esse ano já está com 57 anos, ela sente que ela pode estar no limite do que ela pode fazer com a voz dela, mas ela não vai ficar pensando muito nisso e vai pensar em se divertir fazendo uma boa música.
Isso mesmo. E fala para ela que eu tenho 58, né? Então eu tô ルイ mais ージ velho は ainda, então 58 vamos em 歳です frente. よって言いました。あ、ほんとすごい。す Eu ご tenho い 17. ね。ハンスは Aham, tem 17. 17歳って言った。 17。いい17です歳。ね。 Em cada fio de cabelo da barba. 17歳は、ヒゲの一歩一歩17歳ですかって。合わせて何歳ですかって。そうか。200。Temos 200, né? Ela falou. Então, se tá em cada fio da O barba. ancião, né? もうおじさんですよって。日本では若い子たちも、悠々白書を見てなかったので、再放送も終わってるけれど、歌は知ってるっていう子が本当にいて、で、私の知り合い、会社の知り合いの人が、たまたまどこかに行くときに、子供さんたちが砂場で遊んでたらしいんですよ。その時、その子供が、めっちゃめちゃって歌ってたらしいんですね。でそれですごく嬉しかったっていうのは、その世代を超えて、なんか歌ってくれてる子供たち、どこから悠々白書の歌を、聞いたんだって思ったって言ってましたね。うん、それくらい、もう悠々白書は、そうですね。もうこちらではやってないのでね。どこから覚えたんでしょうね。お母さんたちが教えたんでしょうかね。Ela falou que tem uma coisa curiosa que as crianças agora, muitas não conhecem Yu Yu Hakusho, né? Já passou na TV, já reprisou, mas mesmo as crianças que não conhecem Yu Yu Hakusho, por algum motivo elas conhecem a música. Ela falou que o conhecido dela falou para ela que tinha uma criança brincando na areia, né? No parquinho. E aí ele ouviu a criança cantando Metia Metia, e ele ficou assim, meu Deus do céu, de onde essa criança tirou essa música? Como sabe, né? Isso é mistério, né? Mas parece que a música se espalhou para além do anime mesmo, né? Sim, sim. É verdade, eu concordo com ela. E a música tem essa coisa mesmo, né? Tem esse poder, né? E a gente estava, eu e o Luigi, até esses dias conversando, ele estava contando para alguém, eu estava junto, que no último Anime Friends, por exemplo, nós notamos um pessoal mais jovem cantando as letras das músicas. 14 anos, 13 anos, que com certeza não assistiram, né, o anime na época. Então, o que você tinha comentado também lá no começo, né, da live, Mônica, e acho que a Matsuko também disse, né, que é uma coisa que vai passando, né, de pai para filho, assim, né, de geração em geração, assim. O pessoal mais novo realmente está conhecendo, assim, conhece as músicas, canta, mesmo aqui no Brasil, né? É muito legal isso. それはすごいなんか嬉しいことですね。ブラジルでも、それはなんか、わかりますね。なんか、去年のアニメフレンズでも、すごい若い、子たちが、歌ってくれて、すごく嬉しかった、ライブの時で、なんか、アニメを見なくても、多分、親から、それなんかいろいろ聞いてくれるから、で、まあ、わかるんじゃないですか。それすごい嬉しいことですね。なんか漫画、いいですかね。漫画もね、素晴らしいけれど、そしてね、その中でも、主題歌がこんなにも、表に立ってなんていうか、歌い継いでもらえてるっていうのは、本当難しいんですよね。いろんな、ワンピースだとか、ドラゴンボールとかにもありますし、に次いでなんか、アニソンっていうのが、悠々白書、本当に特化しているので、高橋宏さんの曲にしても、なので、いい機会を与えてもらったなと私は思いますね。その35年前ね。はい。Ela pede desculpa que ela se alongou muito aqui no tópico, mas para continuar, para finalizar esse ponto, ela realmente fica muito feliz que essa música, as músicas de Hakusho, elas são queridas, assim, e realmente
tem muita concorrência, né, de anime song, tem Dragon Ball, tem One Piece, né, então são muitas músicas que competem, mas as músicas que ela fez e as do Hiro Takahashi também ficaram, assim, realmente na memória das pessoas, então foi uma oportunidade muito boa de ter conseguido ser a pessoa responsável, uma das pessoas responsáveis por fazer essas músicas. Hans, você já trabalhou com diversos artistas incríveis do Brasil. Existe alguma memória marcante dos bastidores que você possa compartilhar? Ih, rapaz, me pegou de surpresa, assim. Eu acho que eu não me lembro de nenhuma história tão interessante, tão bacana que vale a pena contar, assim. Com certeza aconteceram coisas, mas é para a gente lembrar, assim, depois de que passa, assim, o tempo, né? O trabalho dentro do estúdio é complicado e às vezes a gente não consegue focar muito em qualquer outra coisa que não seja o próprio som ali, a própria produção das coisas em si, né? É um trabalho que exige bastante atenção, bastante concentração. Eu lembro de umas coisas do tipo um artista de MPB muito, muito, muito famoso, não vou citar o nome e tal, mas eu vou contar essa história porque é a história onde eu fiquei conhecido por causa do que aconteceu, né? Mas assim, foi uma situação inusitada, porque a gente estava com esse artista lá no estúdio e a gente ia, naquele momento, trabalhar apenas numa guia, porque esse artista tinha acabado de chegar do Rio a São Paulo e tinha acabado de chegar, estava cansado, a gente ia fazer uma guia com ele para ele poder descansar no hotel, para no dia seguinte ele vir e continuar trabalhando enquanto a gente já tivesse feito alguma gravação de base para que ele pudesse cantar uma voz mais definitiva, vamos dizer assim, né? Então, naquele primeiro momento, ele estava lá só para gravar uma voz guia para gente. E não que isso não seja bacana, tudo, mas começou a ter um preciosismo, sabe? Uma coisa. Como é que eu vou dizer? Começou a demorar muito para fazer uma coisa que era para ser simples e para a gente poder liberar ele para descansar, tudo. Até que num determinado momento, assim, ele falou assim: ia ser bacana se tivesse pelo menos um ritmo gravado, assim, de fundo, para eu poder pôr essa guia em cima, que eu estou tendo dificuldade com o tempo, tal, estava só com o metrônomo, né? E aí eu fui montar um pattern, assim, de ritmo para deixar em loop, para que ele pudesse cantar em cima, junto com um pianinho e um violão que a gente estava fazendo na hora. E aí, quando ele vira para mim e fala, não, mas esse timbre de bumbo, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, cara, vai pro hotel, vai descansar, amanhã você vem mais descansado. Eu acabei, assim, não vou dizer que eu botei o cara para fora, mas é assim que eu fiquei famoso. O cara botou, o produtor Hans lá, botou o artista X para fora do estúdio. Não foi bem isso que aconteceu, eu fiquei com uma fama meio engraçada, assim, não foi bem isso. Mas eu gentilmente disse, olha, vamos então descansar, porque ele já queria começar, sabe, não, o timbre do bumbo, que era só uma coisa para ele. Então, eu fiquei conhecido assim, botou o cara para fora. Não foi bem isso, mas, enfim, é uma coisa que eu Foi com lembrei. educação, foi com elegância. Sim, sempre com elegância, né? Vai para a sauna do hotel, Vai vai. descansar um pouquinho, amanhã vem mais tranquilo, aí a gente realmente começa, né? Enfim. Olha, que fama que você ficou conhecido, hein, meu amigo? Que conhecido como o cara que botou o outro cara para fora. Olha que coisa. Nem foi isso que aconteceu, mas o povo exagera também quando vai contar uma história, né? E o Hakusho continua sendo um sucesso. E sua versão das músicas ainda é cantada pelos fãs. Como é para você ver esse carinho do público até hoje? Olha, eu não tenho. É difícil você expressar quando você recebe uma mensagem de uma pessoa que você não conhece, mas aquela pessoa ela diz para você que em algum momento da vida dela as letras, né, que eu escrevi foram muito importantes para
superação de um momento difícil na vida delas, ou alguns tinham problema com os pais, e a letra ajudou a trazer uma esperança de que aquilo se resolveria, de que a gente não deve desistir nunca. Então é sempre muito bom é, receber esse tipo de mensagem. Às vezes eu me sinto até envergonhado, porque algumas vezes as pessoas deixam uma mensagem dizendo que eu marquei, né, a minha voz foi marcante na vida deles, e que eles é, corriam para casa para poder assistir o Yu Yu Hakusho, para não perder a abertura, para poder ouvir a música e cantar junto. E eu tento responder sempre de uma maneira diferente para cada pessoa. E eu detesto ser repetitivo, né? Mas e às vezes eu escrevo uma coisa que é semelhante ao que eu escrevi para outra pessoa, mas no fundo, é um sentimento verdadeiro, né? Que é, na verdade, eu que tenho que agradecer ao carinho que os fãs trazem, porque nos meus momentos difíceis, nos meus momentos que eu tenho vários, né? Nos meus momentos mais se estou com alguma depressão, ou se eu estou chateado com alguma coisa, isso me dá uma motivação muito grande, um apoio muito grande para continuar seguindo em frente, continuar batalhando. Isso tem um valor muito grande para mim. Então, eu amo as pessoas, né? Eu amo os fãs do Yu Yu Hakusho, de anime de uma maneira geral, né? Os fãs de Tokusatsu também. E eu me sinto muito grato pelo carinho que eles dão, porque realmente eles fazem uma diferença muito grande no meu dia a dia. Depois que eu comecei a ter o contato com os fãs através do Instagram, através do Facebook, eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa mais feliz pelo carinho que eu recebo dos fãs de anime e de Tokusatsu. Caramba, Luigi. Muito obrigado por ter compartilhado, meu amigo. E olha, Eu que agradeço. eu que agradeço por você, Hans, Matsuko, terem feito essa trilha sonora maravilhosa. Que se não fosse vocês, o anime é bom, só que a trilha sonora dá aquele gostinho, dá aquele gostinho especial. Verdade, verdade. Sobretudo com a dublagem brasileira, né, que foi feita pelo pessoal no Rio de Janeiro, que acrescentou tanto valor, né, agregou tanto valor para essa produção, né? É verdade. Matsuko, durante um período você ficou afastado dos palcos devido a problemas de saúde, mas retornou com força total. Como foi esse processo de retorno e o que motivou você a continuar na música? 馬渡さんは、一旦病気の影響で、ちょっと、ステージから離れて、でも、見事に戻りました。で、その戻るために、なんかきっかけがありましたか？どんななんかそういうプロセスがどうだったんですか？そういう、また舞台に立つまでの、どうだったんですか？その年はですね、日本は大きな地震があったんですね。で、それで、その被災地の、パーソナリティと、仲良くなってっていう時に、一人の26歳の男の子が、すっごい馬渡さんのファンなんですっていう子がいたんですよ。で、私はずっと断り続けて、日本であったのはアニメジャパンっていう、プロジェクトだったんですけれど、それにずっと、出てくださいって言われてずっと断っていたんですね。でもその26歳の子が、俺は本当に悠々白書が好きなんだ。馬渡松子さんの声が、歌が好きなんだって言って、俺にマネージャーやらせてくださいって、その子が言ったんですよ。で、そこで、
ああ、じゃあ、マネージャーつくなら、私もちょっと復活してもいいかなと思って、もう声も出なかったんですけれど、で、この熱い思いで、私は再活動に、背中を押してくれたっていう人ですね。前のマネージャーなんですけれどね。がありました。Ela falou que ela lembra que foi mais ou menos no ano que teve o grande terremoto, né, no Japão, e que ela já estava um tempo sem conseguir, né, soltar a voz e pediam para ela ir para esse projeto Anime Japan, né, e ela sempre dizia que não, que não, mas tinha um jovem de 26 anos que insistiu bastante e falou que ele era muito fã da voz dela e que ele ia ajudar ela e que ele ia trabalhar como manager dela para fazer funcionar, né? Então ela aceitou, né, o calor, né, desse sentimento, né, e resolveu tentar e foi assim que aconteceu. Legal. Que bacana, muito bom. Que legal, Matsuko. すごいですね。いや、彼はダンサーなんですけど、ダンサーだったんですけどね。うん。Ele era dançarino, na verdade. Ó, bacana. Que legal. Caramba. うん。そう、すごい、すごい。ダンサーさんですか？ダンサーだったんで、ダンサーなんですよ。で、もう今はもうちょっと住んでるところが離れて、今はもう音信はないんですけれど、すっごい頑張ってくれましたね、10年間。本当に。彼が全く素人なんですね、その音楽業界に対して。で、すっごい素人だけど、めちゃめちゃ頑張るからって言って、で、それでまあ一生懸命やってくれましたね。Ele era dançarino, então ele não tinha nada a ver com esse mundo assim de fazer gerenciamento de artista e essas coisas. Então foi muito difícil para ele para se adequar, né, às coisas que precisa e aprender. Mas ele tinha muita força de vontade. Agora eles estão morando, ela falou, né, que ele mora mais afastado dela, então eles não fazem mais trabalho juntos, mas ele trabalhou com ela por 10 anos. E aí foi um trabalho muito bom. Eu comecei minha carreira artística como bailarino. ハンスは実はダンサーもやってたんですよ。なんか、ダンサーの仕事もしました。Eu fiz 12 anos de balé clássico, 6 de sapateado, uns 10 anos de jazz. Quantos anos? 12? 12 anos de balé clássico. 12年間ずっとバレエ、クラシックのバレエをやってて。すごい。で、タップダンスの勉強もしました。Comecei, eu tinha 9 anos de idade. Inclusive, não percam o próximo show do Yu 20. Vai ter uma apresentação especial do Hans no meio do show. De titi, de sapatilha de ponta. Isso é sério? Ao som do Yu. Claro que não. Ah, putz. Agora eu quero ver isso. Já pensou que gracioso? Sei lá, vai ter orquestra, né? Daquele desenho da Disney que tem um elefantinho de titi cor-de-rosa dançando. Vai parecer isso. で、さっきルイージはじゃあだから次の有楽章その UU20 のライブでハンズは踊りますよって私本当ですかって聞いて嘘だよって嘘に決まってるって言われて私バカだから信じてた。Já pensou, cara? Ela tá falando pra fazer. Tá vendo? Eu fico louco e a energia e o poder vão ter. 見てみたいな。 Ela falou que quer ver, e aí? Claro, vai ser filmado. もう素敵に撮ってくださいって言いたいんだね。もう今見たいから先に撮ってください。Agora vocês têm que assumir a responsabilidade. Tá vendo? Pra fazer. Promessa é dívida, Hans. Promessa é Fez aqui o Luigi me apronta, tá vendo? E agora? Tu vai te custar caro, hein, Luigi? Não! Hans, além de animes, você também trabalhou em trilhas sonoras de novelas, como O Rei do Gado e A Terra Nostra. Como é criar uma trilha sonora que conecta tão bem com a narrativa e os personagens?
Então, na verdade, eu fui responsável mais pela parte de produção e arranjo, assim, né? Dependendo da novela, tem uma ou duas composições minhas, mas na grande maioria das faixas eu atuava mais como arranjador e produtor mesmo. Então, o mérito de criar a conexão, né, da composição com o personagem, aí nesse caso não seria meu, né? Ah, a minha função estaria mais ligada, por exemplo, se fosse uma novela ah, onde a história se passava, né, os personagens tem aquela coisa de os italianos, por exemplo. Então tem uma instrumentação que é característica, né, dos arranjos das músicas da época, que eles escutavam e tal. Ou a novela tem sei lá, um cunho rural, vamos dizer assim. E aí a trilha sonora é mais baseada em música sertaneja, moda de viola, tal. Ali também tem uma instrumentação ah, particular daquele tipo de música. Então, a minha função era escrever os arranjos para esses músicos gravarem nas músicas que iam para as novelas. E, claro, né, uma ou outra em cada disco, a gente conseguia botar uma música nossa, que a gente compunha especialmente para algum artista ou para algum personagem, muitas vezes. Na verdade, às vezes a gente recebia o pedido de fazer uma música para novela, ah, antes de saber quem ia gravar a música. Porque chegava o pedido da emissora, nós precisamos de uma música para o personagem X, que acontece Y na história com ele, e aí precisa ter uma narrativa construída em cima disso. E a gente compunha especialmente para aquele personagem, e só depois é que a gente descobria quem é que ia cantar naquela música, né? Era como se fosse um pedido de uma peça publicitária mesmo. Eles pediam para a gente compor uma coisa exclusiva para aquele personagem ou para uma coisa que aquele personagem passava. E aí sim, aí tem a responsabilidade tanto minha como do Luigi, até porque eu parando para pensar aqui, eu não devo ter nenhuma música nesses discos de novela que eu não tenha feito com o Luigi. Não tenho certeza, mas pensando aqui agora, eu acho que praticamente todos fizemos juntos. Eu e Sim. ele com, E o com Brenner? uma pessoa, o Brenner, ou eu e ele outra pessoa, enfim. Mas sempre eu e ele, né? Desde aquele tempo. Então, aí sim, nesse caso, quando a gente compunha especialmente para o personagem, para uma situação X, tem essa conexão, né? Mas na maior parte das vezes eu atuava mais como produtor e arranjador musical mesmo. Então aí esse mérito não seria meu, né? Mas nas que o mérito seria nosso, vamos dizer assim, tem uma coisa muito legal, né? Porque você tem que fazer uma liçãozinha de casa antes de começar a escrever qualquer coisa, tem que entender o personagem, o contexto dele lá dentro, ahn, se é uma música que vai estar relacionada ali a um caso de amor dele, ou um drama, uma coisa mais pesada, às vezes é um vilão, né? E tudo isso influi na hora de você compor, porque já é um direcionamento, né? Pode ser subjetivo, mas já é um direcionamento. Temos que criar uma coisa tensa, porque é um vilão, é uma coisa ruim, ele vai falar que ele esmaga o outro, então não dá para ser né, uma coisinha bonitinha, né? Então já é um direcionamento, né? Eu particularmente adoraria poder fazer isso até hoje, assim, sabe? Ter esse tipo de demanda de trabalho até hoje. Que há muito tempo não me convidam para fazer nada desse tipo, mas eu adoraria. É uma experiência assim muito bacana, muito legal. E também, Luigi, Hum. além de ser cantor, você também é o letrista oficial das versões brasileiras de Yu Yu Hakusho e Soul Brain, quer dizer. Como é ser responsável por criar as letras de animes tão icônicos e o que esse processo significa para você, especialmente ao ver o impacto dessas músicas na cultura pop brasileira? Não. É, é muito. Sempre foi um prazer enorme poder fazer as adaptações, né? Inclusive, o Yu Yu 20 tem feito é, versões de músicas do próprio Yu Yu Hakusho que jamais foram lançadas no Brasil. E todas essas músicas estão disponíveis nas nossas mídias sociais.
Também músicas versões que a gente fez para o Naruto, versões que a gente fez para Jujutsu Kaisen, que a gente fez para Naruto Shippuden, Attack on Titan. Attack on Titan. A gente acabou de fazer uma versão muito legal de Speed Racer. E muitas coisas legais estão chegando aí com o volume 2 do Outras Histórias do Yu Yu 20. A gente vai ter parcerias muito legais, né, com o Ricardo Cruz, com o Rodrigo Rossi, com a Larissa Tassi, com a Graça Cunha. O Yu Yu 20 agora tem uma banda fixa, né, uma banda espetacular, que é o Lucas Araújo nas guitarras, o Bruxo na bateria e o Vitor no contrabaixo, e o Ranzé na produção e teclados, né? Então tem muita coisa nova que a gente faz. E recentemente a gente fez as versões do Yu Yu Hakusho, que eram os temas do Riei, do Kurama, do Kuwabara, do Yusuke, que nunca, na verdade, nunca passaram no Brasil, né? Elas foram originariamente gravadas pelos atores, né, que faziam as vozes dos personagens no Japão, e a gente fez uma releitura dessas músicas com arranjos contemporâneos, né, que o Hans, obviamente, sempre respeitando o gosto dos nossos fãs, né, que também ninguém quer que a gente soe como se fosse uma banda de 2025. A gente tem um som característico da gente, que remete aos anos 90, que remete aos anos 80, e é exatamente isso que a gente preserva em respeito aos nossos fãs. É um som que é criado com uma determinada intenção, né? E na produção do Hans, dos arranjos do Hans. E eu acho, como você falou da cultura pop, eu acho que algumas dessas músicas, elas poderiam tranquilamente tocar numa rádio, né? Infelizmente eu não sei se existe uma percepção do público em geral da qualidade das músicas de anime, né? Por exemplo, nós tivemos o Marcelo Lima, que tocou com a gente por muito tempo, e quando ele estava fazendo o arranjo de Sayonara Bye Bye, ele me ligava, ele falava, cara, essa música é muito complexa, cara. A harmonia é muito rica, a melodia é muito rica, todas essas músicas são muito desafiadoras. E o Marcelo é um músico de formação de jazz, de música popular brasileira, de funk music. Ou seja, ele ficou extremamente impressionado, e o que ele mais ficou impressionado é com a qualidade dos músicos que tocam nos eventos de anime, né? E você ouve as versões originais da Mawatari-san, as versões originais do Hiro Takahashi, as versões originais de Jujutsu Kaisen. São produções, né? Você vê como o Ali, né, que fez as versões de Jujutsu, são coisas monumentais. Attack on Titans também. Então, os músicos são primordiais, são excelentes, as músicas são extremamente elaboradas e complexas, e todo músico que eu trabalho fora do ambiente de anime e tokusatsu, quando eles têm contato com as músicas que a gente produz, eles ficam absolutamente chocados com a qualidade das músicas, com a qualidade das melodias e dos arranjos e dos músicos envolvidos. Então, assim, eu acho que, infelizmente, hoje em dia, né, as rádios não têm a mesma força que tinham antigamente, mas eu acho que qualquer música de anime poderia tranquilamente fazer parte do cenário popular de qualquer país, pela qualidade das músicas que a gente faz, né? Olha, Luigi, infelizmente hoje em dia, aqui no Brasil, o que tá dominando é o funk. Que, olha, sem letras, sem melodia e sem voz. Sem nada. Sensacional. Adorei a definição. Essa definição foi excelente, Daniel. Adorei, essa aí cara. vai ficar para mim. A música brasileira hoje não tem. Como é que você falou?
Olha, sem voz, sem ritmo, sem nada. Sem nada, sem melodia, letra. sem nada. Sem letra, sem voz, sem nada. Sem letra, sem voz. É fogo, né? É difícil, é difícil. ハンスの質問は、昔はね、ハンスとルイージは一緒にいろんなドラマの、ブラジルのドラマの音楽をもうなんかプロデュースしたり、作ったりして、で、あの時は、どんなプロセスだったんですかって、っていう質問で、まあ、それ場合によって、ゼロから作るチャンスもあったんだけど、それは少なくて、ほとんど、もうすでになんか、もう作ったもののアレンジをして、ちょっとだけいじったりしたりとか。でも、そういう、ゼロから音楽を作るチャンスがあったときは、ものすごく楽しくて、例えば、悪者の音楽を作ったりとか、それはすごく楽しくて、で、全部そのドラマの音楽を作ったときは、いつもルイージも一緒に手伝ってくれて、で、とても良かった。で、できればこれからもそれもやりたかったな。でも今最近そういう依頼は来ないんですねって、ああ、そうなんだ。ハンスが言ったんですね。で、ルイージには、歌詞についての質問だったんですけど、その、悠々白書の歌詞、音楽の、歌うだけじゃなくて、歌詞も、そういう、まあ、書いて、で、ちょっとチェンジしたりするんですけど、それは、そういうプロセスはどんなことになるんですかっていう質問で、ルイージは、まあ、できるだけその、歌詞をそのままにするんだけど、ちょっとだけチェンジしないといけないんですけど、でも、最近は、今まで、ポルトガル語、ブラジルのバージョンがない音楽がたくさん作ることができたから、ゼロからそういう歌詞を、まあなんかいろいろ作ったんですけど、それは一番楽しくて、でももともとはいつもなんか他の人はびっくりするのは、アニソンはすごいなんかクオリティのいい音楽、いつもクオリティのいい曲で、そういうアニソンのなんか中じゃない人はいつもアニソンを聞くと、何この音楽すごいんじゃないですかって、いつもこういう反応で、例えば、さよならバイバイを聞いた人が、なんか、すごいなんか、音楽の知識が高い人が、そのさよならバイバイを聞いて、すごいね、何この曲、なんか複雑ですごいって、言ってくれて、で、いつもそういう反応だね。皆さんが、そういうアニソンじゃない世界。はい。なるほどね。なんかあれですよね。でもアニソンっていうと、どうしてもなんかこう、テクニカルなこととか、なんか緻密であったりとか、なんかそういうのがすっごく、なんていうのかな、構築されているというか、やっぱ難しいですよね、音楽のジャンルでもアニメソングっていうのは。だから、まあ、アカデミックなまでいかないにしても、やっぱり基本が、どうでしょうね。まあ、何でもありっていうこともあるんですけれど、でもちゃんとすごく高密な感じで DTM アレンジだとか、ボーカルとかも整ってるのでね、すごく作るのも楽しいですけど、まあ私はね、作ることはもうないにしても、まあ、ハンスとルイリはこれからも作っていくんだろうし、なんか、子供たちがワクワクするような曲をね、ぜひ作ってもらいたいなと思います。歌って。はい。Ela falou que realmente as músicas de anime, elas são bastante, elas têm uma precisão em alguns pontos que não chega a ser uma coisa assim, nossa, que acadêmico, mas elas têm assim alguns pontos que são muito trabalhados, né? Então é bastante divertido de fazer, né? Ela falou que ela quer que vocês façam daqui para frente músicas desse tipo, que vocês criem músicas assim também, Claro. para dar espaço para os sonhos das crianças da nova geração. Com certeza. Que olha Zerri. que a geração de hoje em dia vai precisar que do jeito que tá vindo.
今の世代は本当に夢が必要ですねってダニエルが言ったんだね。そうですね。夢必要ですね。本当夢にね。必要. Elas precisam de sonhos, né? Sim. Muito. A geração de hoje em dia, a maioria das crianças só pega o celular, nem assiste mais TV, não sabe benzer quase nada, a criançada de hoje em dia. Sim, é 今の verdade. É uma 今の pena. 子はスマホばっかりですねって。魔法。スマホ、スマホ、あ、スマホ。あ、そスうなんだ。マホばっかりいじってて、そうですね。é verdade, né? いや聞きたいのが、私は日本なんですけれど、そちらに、ゲームだったりとか、アニメを見る機会っていうのが、多分、日本以上にもなってきているのは、大陸が大きいっていうのもありますけれど、多いんだと思うんですよ。いっぱいあるアニメの中で、これを見たい、これを見たいっていうのは、要するに、月曜日の、4時から何々、水曜日の7時から何々っていうふうに決められてるんですか？それとも、だーって全巻毎日あって、そして、1年たら、半年ぐらいで終わるとか、どちらでわかりますかね、言ってること。テレビの放送ですか？テレビの。Ela tá perguntando, ela queria perguntar como é que funciona na TV brasileira, na televisão, em relação aos animes. Se tem um dia específico que passa, ou se passa assim direto, todo dia, até acabar um anime específico, quando passa na televisão? Olha, anime hoje em dia no Brasil, na televisão, pelo que eu me lembro, só no Cartoon Network. Às vezes passa Dragon Ball Super. Na verdade, nos canais abertos, tem um ou outro, Play TV, não lembro, uns canais mais obscuros, assim, que passa alguma coisinha, assim, às vezes à noite, às vezes de sábado. Tem o Cartoon Network, que passa alguma coisa, claro. Mas a gente tem aqui um canal por assinatura que chama Crunchyroll. Que é o streaming agora, No né? streaming tem quase tudo disponível para o pessoal. Netflix também tem alguma coisa. Mas, por exemplo, o que passa na televisão, o que passa junto com o Japão, é isso que ela falou, é um capítulo que passa num dia específico da semana que fica disponível, né? É, como se fosse uma série. Por exemplo, mesmo. Kusuriya no Hitorigoto, que é um que eu acompanho, ele tá saindo toda sexta-feira, né? テレビでは、ほとんど毎日同じ時間で何かが放送されたんだ。有料白書の時もそうだったんですね。月曜日から金曜日まで同じ時間で毎日、毎日放送されたんですけど、でもそれは場合によりますね。例えば、私の子供の時も、なんか今の時も、例えば土曜日だけの番組、日曜日だけの番組のあまりアニメが、だからそのアニメはその番組に放送されたら、日曜日だけ、土曜日だけっていう場合もあります。でも、今みんなストリーミングで見てるよ。で、ブラジルでよく使われてるアニメだけのストリーミングは、クランチロールっていうストリーミング、ウェブサイトがあって、で、そのウェブサイトでは、日本とほとんど同時に、エピソードがそこで見られるから、そうですね。例えば私は、今、薬屋の独り言っていうアニメを見てます。で、それは、毎週の金曜日に新しいエピソードが出ます。あ、そうなんですね。放送っていうか、見られますね。そのウェブサイトで。なるほど。今は結構ウェブが結構皆さん見てるからですね。こちらのテレビ局も、もう一つのテレビ局はなんかもうほとんどもう CM スポンサーなしでやってる、テレビ局もあるから、どんどんテレビから離れてみんなインターネットでストリーミングだったりするんだろうなと思いますね。Ela falou que tem acontecido muito no Japão também, das pessoas saírem mais da TV, irem mais para o streaming, né, que tem ficado, as pessoas têm se ligado mais, né? Nos Estados Unidos também.
て、nos Estados Unidos também. アメリカもそうだってみんなああ、言う。É uma tendência mundial, né? 世界中そうですね。特うに、ん。今、テレビで、アプリが使えますからね。テレビもスマートになってますかうら、ん。ネットフリックスとか、アマゾンン。のプライムとか、全部、テレビで見られますから、principalmente porque tem os aplicativos de TV agora, né, gente? E dá para ver tudo na televisão, né? Como se fosse um Sim, canal mesmo, né? sim, sim. É. そういうことなんですね。なるほどですね。どんどんなんか世界がつながってきてますよね、やっぱりね。Parece que o mundo fica cada vez mais conectado mesmo, né? Todo mundo tá Sim. usando as coisas です similares, né? ね。Sim, sim, sim. だからその広まってるっていうところで、いろんな文化が、いろんな国があったりとかして、その国の文化はあるんだけれど、日本は今すっごいことになってるんですね。ネットが広まったことで、今までっていうのは、こう、孤立した島国というイメージが日本だったんですよね。そして島国として自分たちの文化を守る、伝統を守るっていうことをやってたんだけど、ネットが広がってアニソンとかがこう、世界にも行くようになってから、日本が破けちゃったっていうか、なんていうのかな、なんていうんだろうな、こう、なんていうんだろう、フレンドリーになってきたというか、みんなとつながってきた、海外とつながってきてっていうことがあって、その、しつけがそのアニメソングなんですよね。なんで、それでもうみんな今、日本はずっと前まではアニメはとにかく教育上悪いものだって言って、まあ結構学校でも見るなって言われてたんだけど、もう今はもう学校で歌う曲もアニメの歌だったりとかするので、だからどんどん世界が変わってきて、繋がってきてというか、その反面、日本の伝統文化がどんどんどんどんちっちゃくはなっている。それはちょっと私は悲しいなとは思ってるんですけどね。だから新しい子たち、若い子たちにも日本の伝統文化も、しっかり、触れてもらって、そしてアニソンをやってもらいたいなっていう希望はありますね。日本はこんな感じです。政権とかもすっごいもう偉い人たちもチェンジ、チェンジ、チェンジで、もうどこまで行くんだろう。うちの総理大臣はっていうところでみんな心配して、足元おぼつかないような政権なんでね。だからそこまで影響しているアニソンなんだなと思ってます。Ela comentou que parece que como o mundo está cada vez mais conectado, a gente tem a impressão de que, como antigamente, as crianças eram desencorajadas de ver anime na escola, né? Que atrapalhava os estudos, que não era bom, mas agora na escola até os professores estão fazendo com que as crianças cantem música de anime na hora de cantar musiquinha, e que como o Japão sempre foi assim, um país com histórico de ser muito reservado, muito fechado, agora com toda a conexão, né, que está tendo com o resto do mundo, essa parte mais reservada do Japão vai cada vez ficando mais difícil dos japoneses manterem, né, se abrem cada vez mais e exportam, né, tanto as músicas de anime como outras coisas da cultura para todo mundo ver, né, no mundo inteiro, e ela só teme que talvez a cultura tradicional não consiga sobreviver a isso, então ela gostaria que as crianças e as novas gerações do Japão também pudessem respeitar e preservar a cultura tradicional japonesa para as próximas gerações, né? Tem muitas mudança de governo aqui, mudança de governo ali, e aí as pessoas ficam confusas com o que fazer, fica um caos geral, mas ela tem essa esperança de que a gente possa se conectar de uma forma a preservar o nosso passado, levar ele um pouco para o futuro, né? É o ideal, né? Seria o ideal. Legal. それは、 Mas それは eu 理 acho, 想で eu す acho ね。 que eu acho que de todos os países no mundo, não de todos, mas assim, uma grande parcela, sobretudo os países de origem asiáticos, eles têm um respeito muito grande pela história e conseguem preservar as tradições e
usarem a tecnologia, as evoluções, etc., como uma forma de facilitar o dia a dia, mas sempre preservando, né, todas as tradições. E eu acho que o Japão é o melhor exemplo de tradição e evolução que você possa ter. Você está no Japão, das vezes que eu fui ao Japão, parecia que eu estava num filme do futuro. Do futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, você está cercado de templos, cercado de uma cultura muito forte, de uma cultura que tem um respeito muito grande às pessoas mais velhas, que tem um respeito muito grande às crianças, e existe uma preocupação constante em preservar o meio ambiente, o mundo, para que essas crianças possam usufruir do mundo do mesmo jeito que as gerações passadas puderam, né? E eu acho que eu vejo essa conscientização muito forte no Japão, em outros países asiáticos também, mas sobretudo no Japão. Luigi e Hans, o projeto Yu 20 tem sido um grande marco na comemoração dos 20 anos de Yu Hakusho, com a reinterpretação das músicas da série e até com lançamentos de álbuns inéditos e versões alternativas. Como foi o processo de adaptação e regravação dessas músicas tão icônicas e o que significou para vocês trazer essas novas versões ao público, além de expandir as obras com faixas inéditas e remixes? Como vem o impacto desse projeto nos fãs, tanto antigos quanto os novos? Vai lá, Hans. Ah, o processo da gente trabalhar, ele não tem assim uma, uma regra, vamos dizer assim, sabe? Até porque, dependendo da música, a gente pode começar pelo fim, às vezes, né? Naturalmente, eu começo os arranjos sempre pela bateria, e aí eu vou indo para os outros instrumentos. Mas, às vezes, eu posso, dependendo do que está rolando, começar só pelo piano, direto, sabe? Não tem muita regra, assim. Depende muito daquilo que a gente está se propondo a fazer naquela música em especial. Teve uma música que a gente fez, que a gente fez com alguns fãs, né, Luigi? Uhum. Essa música era o tema Coabra. do Não, Coabara. do Kurama. Tema do Kurama. Do Kurama, que é o Frio e Sakura, né? Isso. Isso, Frio e Sakura. Essa música, eu comecei a fazer o arranjo de um jeito, e num determinado ponto eu desisti de seguir aquela linha e fui para um outro lado, assim. Até comentei com o Luigi, falei, pô, acho que eu acabei sem querer fazendo uma coisa meio Michael Jackson, assim, sabe? Com o tipo de bateria que eu usei e tal. E foi uma coisa inesperada, assim, foi uma coisa que acabou acontecendo. Eu já estava praticamente acabando um caminho, um primeiro caminho que eu tinha pensado para ela, e de repente eu fui para um outro lado, assim, sabe? Então isso também pode acontecer. Às vezes você planeja uma coisa, mas a música ela vai acontecendo e a música mesmo vai te pedindo para ir para outros caminhos dentro das possibilidades que ela está te trazendo ali. E tem o seguinte, né? Quando a gente fez o primeiro álbum lá atrás, com as primeiras regravações, porque na verdade essas regravações a gente começou a fazer em 2017 ou 2018, mais ou menos, e fomos lançando elas gradativamente com o apoio do pessoal do J-Box. A gente lançava uma música e ficava uns 2 meses sumido preparando a outra, e lançava a outra. E só depois disso que a gente montou o Catarse e efetivamente lançamos as mídias físicas, né? E naquele momento da história do Yu 20, vamos dizer assim, a maior parte das coisas produzidas nas músicas eram feitas exclusivamente por mim e pelo Luigi, e em cada música você tinha no máximo 2 convidados. E normalmente tocando guitarra, que é um instrumento que eu não costumo tocar muito. Então,
Então a gente convidava o Brenner Bianco, que é nosso amigo e colaborador de muitos anos, o Marcelo Lima gravou muita coisa com a gente, o Marco Pan, que foi guitarrista da banda, né, nos primeiros shows ao vivo, também gravou alguma coisinha lá no segundo disco. Então, o processo de fazer também de lá para cá foi mudando. Como o Luigi disse mais cedo, hoje o U20 virou uma banda, não somos mais nós dois apenas, né? E, bom, isso feito, né? Essa formação agora de 5 músicos juntos, claro que ia trazer alguma diferença na sonoridade, né? Esse nosso Enriqueceu último álbum, bastante, né? esse nosso último álbum que está para sair, vai mostrar para o pessoal já uma coisa um pouco mais, uma orientação mais orgânica do que nos primeiros trabalhos, vamos dizer assim, porque a gente tem uma base muito forte na coisa de fazer música eletrônica dentro do pop, né? A gente usa e abusa bastante assim de elementos eletrônicos nos nossos arranjos. E de repente a gente está com músicas novas que tem mais espaço para o baixo, para as guitarras, né? Porque, na verdade, como eu era o principal músico das primeiras gravações, quando eu gravava a minha parte de teclados, eu acabava ocupando muito espaço do arranjo. E ficava mesmo muito pouco espaço para qualquer outro instrumento, ou para qualquer forasteiro chegar e botar alguma coisa ali, né? Por isso que eu falo que todo mundo que gravou com a gente de lá para cá, o Brenner, o Marcelo Lima, são gênios, porque para chegar e fazer alguma diferença naquilo que eu já estava entregando, não é qualquer um, né? Você tem que ter uma personalidade, tem que ter um bom gosto, tem que ter, né, um know-how ali para chegar e fazer uma diferença. Porque os arranjos, apesar que a Matsuko falou, né, realmente eu dei uma simplificada na coisa sonora dos arranjos, mas musicalmente, as músicas elas têm uma estrutura muito bacana e muito bem definidas, assim, de harmonia, que são sofisticadas até, se você for analisar, assim, melodias que não são óbvias, né, que apesar de soar muito pop, rock, pop, assim, ser muito pop, elas não são, assim, extremamente comerciais, vamos dizer assim, extremamente, como fala quando a pessoa já intuitivas, né? Elas têm uma complexidade, elas trazem uma coisa, né? Então, assim, o modo de fazer também mudou. Então, eu estou muito mais empolgado e muito mais contente com o último trabalho do que com as coisas que a gente fazia no começo. Mas eu acho que para todo artista isso é meio natural, assim, a gente é sempre meio apaixonado pelas últimas coisas, pela última coisa que faz, né? Até a gente fazer a próxima. Exatamente. Foi uma conversa incrível. Hans, Luigi, Mônica, e infelizmente a Matsuko perdeu a conexão, mas só que muito obrigado por todos terem topado participar. Foi uma honra e me desculpe a demora e muito obrigado por terem tido tempo desse podcast maravilhoso. Foi uma honra. Cara, a honra é nossa, cara, sempre. Antes de encerrarmos, onde nosso público pode acompanhar o trabalho de vocês? Eu, Olha, Luiz, olha, o meu Instagram, e meu YouTube, e meu Facebook é tudo @Luigi Carneiro Music. Eu gostaria de tirar o music, mas a essa altura do campeonato acho que não dá para tirar, mas é @Luigi Carneiro Music. O projeto UU20 é @Projeto UU20 no Instagram, né? no Instagram e Nas demais sigam. mídias, /UU20 só, né? O É, @UU20. e a gente tem 5 álbuns, 17 singles, todos disponíveis com várias versões, diferentes versões de músicas do Yu Yu Hakusho, de Attack on Titans, de Naruto, Speed Racer, todos disponíveis nas plataformas de áudio, né? Também no YouTube. É só procurar Projeto UU20, que vocês vão encontrar, ou procurar UU20, vocês vão encontrar.
E o Hans pode dar o dele, que é o Z Hans, O meu arroba é Z Hans. ZEH Hans, né, no Insta, e nas demais mídias sociais é Hanze mesmo, Hans ZEH. Pessoal, quem puder seguir o U20 no Insta, no Face, quem puder botar nossas músicas em playlists, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma favorita, enfim, ajuda muito, muito. Nós ainda não podemos dizer que somos artistas que fazemos dinheiro com a música, mas quanto mais força a gente puder receber de vocês, mais a gente consegue produzir e tá entregando aí para vocês essas músicas, esse trabalho que a gente ama fazer. Sem a ajuda de vocês, a gente não estaria aqui. E também, acho que a Mônica pode dar né? A Mônica, inclusive, Sim. é uma pessoa que tem um canal sensacional, que chama-se Eu Falo Japonês. Ela é organizadora de eventos também, então ela pode deixar aí o contato dela e o da Matsuko Mawatari, Sim. O para da o pessoal seguir a Mawatari-san. Matsuko. Isso. O dela é a Mawatari Matsuko no Instagram, é fácil de achar. Só escrever o nome dela, mesmo sobrenome primeiro. Mawatari Matsuko, vocês encontram ela. O meu, eu falo japonês em todas as plataformas também, vocês podem me encontrar caso alguém tenha vontade de aprender japonês. Valeu, pessoal, e obrigado a todos que nos acompanharam. Não percam o próximo episódio do Versão Brasileira Podcast. Até lá! Tchau, tchau.